Predestinação e eleição, parte 2. Predestinação e eleição, parte 2. Estamos estudando a doutrina que é a base da vida cristã, a base da vida de um salvo por Jesus Cristo, a predestinação. E diz a palavra de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículos 4 e 5. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, escolhidos de antemão, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Foi por vontade de Deus que você foi escolhido e predestinado. E isto tem que trazer satisfação, paz e alegria ao seu coração. Vamos orar. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, esta é uma hora, Senhor, em que Tu falas pela Tua santa e bendita palavra. E eu quero neste altar, com temor e tremor, me colocar à Tua disposição, Senhor, para que o Senhor use os meus lábios, use a minha mente, use o meu coração, para dar expressão à palavra que já é viva. Mas eu preciso que o Senhor seja misericordioso comigo nesta hora, meu Pai, e me use, porque eu quero pastorear a família de Deus, os servos de Jesus Cristo nesta terra. E isto traz sobre os meus ombros, meu Deus, uma grande responsabilidade. Mas eu sei que não sou eu tenho convicção desta verdade. És Tu em mim, e Tu revelarás e falarás profundamente aos Teus filhos uma vez mais. E aqueles, Pai, que ainda em dúvida tateiam no escuro, que eles possam receber esta luz de Deus, em nome de Jesus, amém. E todo o povo de Deus diga amém. Amém. Obrigada, pastora Silmar. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, minha família bendita sobre esta terra, povo de Deus, pedras vivas de um edifício, que Deus mesmo é a pedra de sustentação, a pedra angular, nação santa e intocável. O nosso ministério tem um princípio que é exaustivamente transmitido pelo altar da igreja. Nós dizemos, se está na Bíblia, eu creio. E eu posso lhe garantir que este é um dos poucos ministérios que tem a ousadia de crer desta forma, incondicionalmente. E por quê? Porque nós olhamos para a Bíblia com fé. Nós olhamos para a Bíblia e nós confessamos a Bíblia crendo na Bíblia. Nós não duvidamos da Bíblia. Nós cremos com o nosso coração e deixamos sair pela nossa boca com muita fé aquilo que está escrito. Por isso nós dizemos, se está escrito, eu creio. Quando nós cremos na Bíblia Sagrada e nós confessamos a palavra com fé, nós evitamos algumas coisas na vida. Por exemplo, nós evitamos a lógica, porque a lógica humana é um tropeço para a obra de Deus. O que mais que acontece quando nós confessamos a Bíblia com fé? Nós não permitimos teorias. Nós não permitimos que a palavra seja relativizada. Nós não admitimos tradições nem filosofias, porque tudo isso é muito enganoso. A palavra de Deus sempre deve ser a pregação da fé, porque é pela fé que tudo se move. Deus se move pela fé. Deus não se move por gritos, Deus não se move por choro, Deus não se move por sacrifícios, Deus se move por fé. Por isso ele disse que neste pacto
Na graça de Deus, o justo viverá por fé. Então, já que a Bíblia, a palavra de Deus, deve ser sempre a pregação da fé, vamos lembrar o que o apóstolo Paulo diz à igreja da Galácia, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 5. Aquele, pois, que vos concede o Espírito Santo é concedido, e que opera milagres entre vós, porventura o faz, quer dizer que Deus concede o Espírito e opera milagres entre nós, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Você tem essa resposta. Como é que Deus opera milagres? Pela pregação da fé. Como é que o Espírito de Deus nos é concedido? Pela lei? Por sacrifícios? Por judaísmo? Não, pela pregação da fé. Então, quando você começa a habituar o seu coração, a sua mente, o seu espírito a esse exercício, a pregação da fé, isso sempre traz uma consequência, sempre há um resultado. Qual? O milagre de Deus se manifesta. Hoje, nós vamos continuar a tratar do assunto predestinação e eleição. Porque a predestinação é a coluna vertebral, é a espinha dorsal do Evangelho. A predestinação é a única doutrina que reconhece a soberania total de Deus. É a única doutrina que coloca Deus no altar de Deus e faz o homem se tornar homem, homem dependente de Deus. A predestinação, assim como a espinha dorsal, você sabe que uma pessoa que tenha uma lesão na coluna, ela não fica mais ereta, de pé. Uma pessoa que tenha um problema, você sabe, não é? Na espinha, ela tem dificuldade de ficar completamente ereta. Ela tem problemas para ficar de pé, ela tem dores, não é verdade? Às vezes ela anda torta, anda envergada. Então traga isso também para a vida espiritual. Se a predestinação é a coluna vertebral, é a espinha dorsal do Evangelho, daquilo que sustenta a nossa vida, a predestinação é o que nos mantém de pé na estrutura espiritual, porque é a nossa espinha dorsal espiritual. A predestinação é a coluna vertebral, em termos espirituais, na vida de alguém que humildemente se submete a Deus. Vou repetir. A predestinação é a espinha dorsal, em termos espirituais, na vida de alguém que humildemente se submete a Deus. O apóstolo Paulo, o apóstolo da graça de Deus, nas inúmeras vezes que ele fala sobre a predestinação, ele diz que em amor Deus nos escolheu e em amor Ele nos predestinou. Então, quando nós tratamos de predestinação, nós não estamos tratando de um sentimento romântico, mas de uma escolha amorosa da parte de Deus, de uma forma de demonstração do amor de Deus, do beneplácito da sua vontade, da sua determinação. Diz Paulo, continuando em Efésios, capítulo 1, versículo 7, ele diz: no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua, segundo a pobreza. Não, diga, segundo a riqueza da sua graça. Então, a predestinação é um ato de amor, segundo o beneplácito de Deus, segundo a determinação de Deus, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1, vamos continuar, 9, 11 e 19, dizem assim: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Nós já vimos beneplácito da sua vontade, agora ele desvenda o mistério da sua vontade, segundo, de novo, o seu beneplácito que propusera em Cristo. Nele digo, no qual fomos também feitos herança,
predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Veja, beneplácito da sua vontade, conselho da sua vontade. 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então veja o que nós estamos vendo aqui. Segundo o seu beneplácito, segundo o seu querer, segundo a sua determinação, segundo a grandeza da sua glória, segundo a grandeza do seu poder, segundo a grandeza da sua graça. Você percebe que aqui não há nada humano? Você está percebendo? Não há nada humano. Não há nenhuma participação, por menor que seja, nenhuma intervenção do homem. Aqui é Deus puro, é Deus único. A predestinação é a única doutrina que reconhece, volto a dizer, a soberania total de Deus. Quando você acredita na predestinação, quando você acredita no que você é por causa da predestinação, quando você acredita que você é salvo porque Ele lhe predestinou em amor, você está reconhecendo Deus na essência da sua soberania. Você está conhecendo Deus na sua essência soberana, na sua supremacia total. Talvez você diga neste momento, mas espera aí, bispa, a tradição evangélica não fala disto. É verdade. A tradição evangélica não fala disto. E por quê? Porque a tradição evangélica fala muita coisa que não está na Bíblia. Fala, por exemplo, de Santíssima Trindade, que não está na Bíblia. Fala de livre-arbítrio, que não está na Bíblia. Fala de o homem aceitar a Cristo, imagina, que não está na Bíblia. Fala que um deslize de um salvo o faz perder a salvação, o que não está na Bíblia. A tradição fala que Deus apaga o nome de um filho do livro da vida, não está na Bíblia. Então veja, a tradição fala muita coisa que não está na Bíblia e que são contra os conceitos e os princípios de Deus. Vamos lembrar do que disse o reformador Martinho Lutero. Eu gosto muito, às vezes, de citar alguns textos destes reformadores. Por quê? Porque todos nós estamos aqui, nós que nos dizemos evangélicos, nós que nos autodenominamos protestantes, nós somos todos oriundos da reforma protestante que houve em 1525 no seio da Igreja Romana. E um homem começou isso, um padre, agostiniano, chamado Martinho Lutero. Hoje, os próprios crentes falam mal de Lutero. Existem pessoas dizendo, Lutero só fez a reforma porque ele tinha certos interesses políticos. O homem está morto, está no seio de Abraão, já está lá com Deus. E as pessoas estão criticando um morto que nunca viram, nunca conheceram. Estão julgando alguém. A verdade, amados, é que ele, Calvino, Moody e tantos outros tiveram ousadia, tiveram peito, tiveram coragem para enfrentar o sistema todo que mandava naquela época matar, sim, para falar daquilo que Deus estava colocando em seus corações, para mostrar que Deus não era aquelas indulgências, aquela parafernália toda da Igreja Católica Romana, que o justo vive por fé e não por obras, não por preceitos humanos. Enfim, hoje a própria igreja evangélica nega princípios da Bíblia levantados lá atrás pelos reformadores. Então é muito incoerente dizer que é protestante se está negando aquilo que foi o princípio, a própria graça de Deus lá atrás, revelada a esses reformadores em 1500 e pouco, 1600. Então veja esta frase que é atualíssima, de Lutero. Diz assim, se algum homem, de alguma maneira, atribuir a salvação ao livre-arbítrio do homem, mesmo a ínfima parte, nada sabe sobre a graça e não conheceu Jesus Cristo corretamente. Veja, ele dizia isso em 1525. Isto é revelação, isto é Bíblia.
Porque em João, Jesus disse no capítulo 15, versículo 16, não fostes vós que me escolhestes a mim. Não foi. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Eu já expliquei isso aqui domingo. As pessoas gostam muito da última frase, depois do ponto e vírgula, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Nós queremos pedir em nome de Jesus e ter as coisas, só que isso está dentro de um contexto. Se eu não creio que foi Ele que me escolheu, se eu não creio que eu sou predestinado, eu já estou infringindo um preceito bíblico, eu já estou em desacordo com a soberania de Deus, eu já estou guerreando com Deus. Depois eu quero pedir ao Pai e quero que Ele me conceda? Não fostes vós que me escolhestes a mim. Então, se eu me coloco como uma pessoa que Deus tem que me respeitar, é o meu livre-arbítrio, eu que dei uma chance para Jesus, eu que tenho uma chave por dentro no meu coração, e eu abro e eu fecho se eu quero, se eu não quero. Ora, depois eu vou querer pedir alguma coisa em nome dele, quando ele diz, você não é submissa, você não é humilde. Você está se colocando no processo de salvação. Você está roubando a minha glória, a minha soberania. A palavra de Deus diz, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E quando Deus escolhe, não escolhe para ficar perambulando aqui pela terra, é com um desígnio. E vos designei para que vades e deis fruto. Então nós todos temos um desígnio para cumprir de Deus aqui na terra. E isso tem que gerar frutos. E esse fruto tem que permanecer, e o vosso fruto permaneça. Temos que deixar um legado, nós temos coisas para fazer. A fim de que, para que tudo isso? Para que eu tenha autoridade do nome de Jesus. Para que eu tenha o respaldo de Deus, para quando eu pedir alguma coisa, Ele me conceda. Ele vai conceder para alguém que é humilde, para alguém que é submetida. Ele vai conceder para alguém que dá soberania total a Deus. Então, aqui está claro, claríssimo. Amados, se Deus quisesse que todos se salvassem, Ele faria todos para a salvação. A verdade é que Deus escolhe e determina o que cada um vai ser diante dele. Atos 13, 48, os gentios são todos os que não são judeus, que não têm sangue israelita nas veias. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. Aleluia, que palavra tremenda, que Deus maravilhoso. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E os que não haviam sido destinados para a vida eterna, não creram. Tinha uma multidão ouvindo Paulo falar. Os que eram predestinados, por que aqui usa a palavra destinados? Porque predestinados é para antes da fundação do mundo, para o Espírito. Aqui eles já estavam revestidos de carne, vivendo a sua vida, o seu desígnio. Então ali eles estavam já no processo, ali eles já estavam destinados para a vida eterna. Por isso eles creram, todos. Nenhum que era ali daquele grupo que ouvia Paulo pregar, nenhum deles que era destinado para a vida eterna não creu, bateu o pé, sabe? Ficou bravo, falou que não podia ser daquele jeito. Não, eles creram, e não só creram, eles se alegravam, eles se regozijavam quando ouviam a palavra. Ovelha é assim, você tem que estar aí com o seu coração alegre, pulando, se regozijando. Quem é para a salvação, amado, quando ouve a palavra, rejubila, se alegra, sabe, exulta. Como disse outro dia uma senhora para mim, eu tenho vontade no meio da mensagem de ficar em pé e gritar aleluia. Eu disse, faça isso, porque quando a irmã fizer, outros vão fazer também. A pessoa é muito reprimida, às vezes, age como se fosse um ímpio. É ímpio que se contorce no lugar, que é reprimido. As ovelhas de Jesus são livres, amado. Então eu vou pedir nessa hora, se você tem alegria por ser predestinado, dê um aplauso ao Senhor, rejubile, se alegre. Glória a Deus, isso mesmo. Fale, dê glória a Deus, amados. Eu e você, nós somos postos por Deus para crer e não para duvidar. Dúvida procede de quem? Do maligno. Então, o nosso coração é de Deus, a nossa mente é a mente de Cristo e o nosso corpo
é templo do Espírito Santo. Nós somos totalmente de Deus. Diga, graças a Deus. João 18:37 diz: então lhe disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Olha, todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Simples assim. Quem é da verdade, quem foi posto para crer, quem é filho de Deus, ouve a voz de Deus. Não luta, não questiona Deus. Quem é da verdade é da salvação. E quem é da salvação é predestinado, desde antes da fundação do mundo. E quem é predestinado, dá ouvidos à voz de Deus, porque já ouviu essa voz quando esteve no concílio com Deus. Diga aleluia. Romanos 8, 29 e 30. Porquanto aos que de antemão conheceu, a esse também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Nós fomos predestinados para sermos conforme Jesus. Que imagem física? Não, a imagem espiritual. Seres espirituais. A fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus não é o primogênito entre toda a humanidade. Jesus é o primogênito entre irmãos. Tem uns que querem se julgar parentes aí, mas não são não. Nem primos distantes, são outra semente. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, versículo 30. E aos que predestinou, eu disse aqui domingo, aos que, isto para quem consegue entender um pouquinho, na própria língua portuguesa, não precisa de revelação espiritual, é português puro. Aos que não são todos, aos que diz respeito a um grupo de pessoas. Aos que de antemão conheceu, a esse mesmo grupo, ele predestinou. E aos que predestinou, a esse mesmo grupo, eles também chamou. A esses também chamou. E aos que chamou, veja, é o mesmo grupo, não fica ninguém para fora e não entra ninguém nesse processo. Aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então Deus começou uma obra antes da fundação do mundo, e Ele leva até o final, com os mesmos, os seus filhos, os espíritos dos eleitos, os predestinados para a salvação. Amém? Glória a Deus. Então, a obra está completa. Foi Deus quem predestinou, foi Deus quem chamou, foi Deus quem justificou, foi Deus quem glorificou. Volto a perguntar, onde entra o homem nisso, amados? Onde entra o livre-arbítrio? Não entra, não existe, não é? Vamos colocar, para continuarmos, uma frase para você que gosta aí de postar, você que gosta de fazer suas anotações. Só se salvarão os que têm os seus nomes escritos no livro da vida. Como assim? É que os nomes já estão, Tiago, todos os nomes dos eleitos já estão no livro da vida. Então, o nome está lá, vai salvar. Não importa quando, no tempo do poder de Deus, no dia do poder de Deus, dentro dos desígnios de Deus, cumprindo os decretos e as determinações de Deus, o Senhor não diz que aos que de antemão conheceu, a esses predestinou, aos que predestinou, chamou. Então, se é predestinado, vai ser chamado. E todos esses que são chamados porque são predestinados, vão ser salvos, porque os seus nomes já estão no livro da vida. Amém? Então isso é muito importante. Talvez alguém diga assim, mas bispa, como é que eu sei que o meu nome está no livro da vida? Porque agora vem esta questão, né? Você está sentado aí dizendo, ai, que coisa linda, que tremendo, que profundo. Mas como eu sei que o meu nome está no livro da vida? Vou lhe fazer uma pergunta. Você está crendo na palavra que eu estou lhe pregando esta noite? Certeza, do fundo do seu coração? Então, só os da verdade ouvem a voz de Deus. Só os da salvação, só os que têm o nome no livro da vida, podem ouvir a voz de Deus. Podem crer na palavra de Deus. Amados, quem não é da salvação, até pode disfarçar muito bem. Até pode se camuflar de ovelha. Mas lá no fundo, não acredita em nada disso. Tem dúvida a respeito de toda essa palavra.
Apocalipse 21, 27 diz assim: nela, está falando lá na glória, na vida eterna, na cidade santa, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Então, o que é contaminado é o do diabo, é do maligno. Porque nós já fomos purificados, embranquecidos, regenerados, justificados. Não há nada contaminado na nossa vida. Amém? Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira. Nós, Paulo diz que nós, lá atrás, no passado, outrora, nós mentimos, nós fizemos coisas abomináveis, mas nós não éramos da perdição. Então o Senhor foi lá, nos buscou no império das trevas, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, nos libertou do pecado, da iniquidade, nos embranqueceu, nos tornou novas criaturas. Isso não faz parte mais da nossa nova natureza. Então, nós não praticamos mais abominação e mentira. Amém? Há uma obra maravilhosa do Espírito Santo em nossa vida. Então, quem é o que pratica abominação, que vive na prática do pecado? É o filho da perdição. Então, é esse que não vai entrar, que é o contaminado, não vai penetrar nos céus, né? Porque diz assim, mas somente, quem é que vai adentrar? Somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, quem é que fica com Cristo? Quem é que fica na igreja até a morte? Os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E os que não têm os seus nomes inscritos no livro da vida? Não ficam com Cristo, porque não são de Cristo, não podem permanecer nele, porque nunca estiveram nele. São aqueles que não permanecem nas coisas de Deus para praticá-las, disse o Senhor. Daniel 12:1 diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo. Veja, Deus sempre tem um povo, sempre teve um povo, e sempre terá esse mesmo povo. Será salvo o teu povo, todo aquele, quem é este povo de Deus? Todo aquele que for achado, já está lá, inscrito no livro. Diga graças a Deus. Como é que você pode sair daqui esta noite, realmente, com a convicção de que você é de Deus, e o seu nome está escrito no livro da vida, porque você é predestinado? Em primeiro lugar, se você reconhecer que é incapaz de salvar-se. Segundo lugar, se você reconhecer que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Terceiro lugar, se você crer e confessar com a sua boca que Jesus é o seu Senhor e seu Salvador. Quarto lugar, se você tem essa perseverança, essa constância de manter a comunhão com Deus e com os irmãos, estando na casa do Pai, dando a primazia a Deus. Sexto lugar, se você ao ouvir a palavra crê, se alegre e pratica. Então, isso aqui não é condição para ser salvo, tá? Isso é condição para você sair daqui crendo absolutamente que você é um predestinado e o seu nome está no livro da vida. Lucas 10:20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, não porque alguém é capaz de expulsar um demônio, não porque alguém é capaz de orar e ver uma cura se manifestar, um prodígio, um milagre acontecer. Não, o Senhor disse, alegrai-vos, não por isso, e sim
porque o vosso nome está arrolado nos céus, já está nos céus. Essa é a nossa maior alegria, amados. Nós podemos fazer muitas coisas em o nome de Jesus, mas a nossa maior alegria é a nossa salvação. A nossa maior alegria é a nossa predestinação desde antes da fundação do mundo. Então, a maior alegria que um filho de Deus deve ter é quando ele compreende que o seu nome está arrolado nos céus e que nunca a sua vida se perderá. Isso é a nossa alegria, amém? Então, se você ou eu nos perdêssemos para o inferno, Deus se perderia conosco. Sabe por quê? Porque nós somos um espírito com Ele. E se nós fôssemos para o inferno, Ele iria conosco. Se Ele deixasse que nós nos perdêssemos, Ele não seria o bom pastor, Ele seria um mercenário. Mas Ele é o bom pastor. Ele deu a vida por suas ovelhas, e das suas mãos ninguém as pode arrebatar. Diga graças a Deus. Apocalipse 3:5. O vencedor, né, bispa? Aqui vai falar do vencedor. Ok. E nós somos o quê? O que nós somos? Quem está em Cristo Jesus já é mais que vencedor. Já foi constituído mais que vencedor. Então, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Leia comigo agora. E de modo... De quantos modos? De modo nenhum, vamos lá, apagarei o seu nome do livro da... Vamos lá, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus... Eu pergunto, existe algum modo de Deus apagar o seu nome do livro da vida? Não, mas a tradição evangélica diz que sim. Eu disse aqui no início da mensagem, a tradição evangélica fala muita coisa que não está na Bíblia. E Oséias 4:6 diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o... Então estão aí ovelhas desesperadas, que com uma ameaça, que com uma palavra mais assim, elas tremem nas bases. Ai, uma escorregada, uma coisa, né, da carne que aconteça, já estão ali fragilizando a salvação, achando que Deus pode apagar o nome do livro da vida. Eu disse domingo aqui algo chocante, vou repetir. Amado, não existe nada, não existe nenhum pecado que anule o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não existe nenhum pecado que eu ou você possamos cometer que vá destruir a obra que Cristo consumou naquela cruz e já manifestou na vida de quem creu e confessou Jesus como seu Senhor e Salvador. Aquele que erra, que transgride, já tem a própria colheita da plantação na carne, amado, o que já é muito duro e muito difícil. E se alguém, um filho de Deus salvo, persiste, permanece no erro e é consciente daquele erro, daquele pecado, então Deus faz o quê? Disciplina. Se ele for louca, cabeça dura, Deus corrige. E se ele insistir em lutar com Deus e permanecer no erro, sendo um santificado, um irrepreensível, chamado para, sabe, mostrar a obra de Cristo como um regenerado que é, Deus açoita. E o açoite de Deus pode vir até com morte prematura, você sabe disso. Mas apagar e negar-se a si mesmo, Deus jamais faz. Tem muito filho que é recolhido antes da hora, porque Deus diz, basta. Você está, desculpe, emporcalhando demais a minha obra. Você está transgredindo demais, você está profanando demais o sangue que eu verti na cruz do Calvário. Então vem ficar perto de mim e chega de ser esse tropeço no mundo, para as ovelhas e um péssimo testemunho para a sociedade. E às vezes é recolhido antes. Mas o vencedor é vencedor. E esse, a palavra de Deus diz, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. No céu, você já sabe, no céu não há um anjo com uma borracha para apagar o nome do livro da vida. Você lembra? Quem lembra, quem é dos antigos, o apóstolo Miguel Ângelo brincava muito com isso.
Dizia lá que tinha um livro com o nome do livro da vida e tinha um anjo com uma borracha. E aí a pessoa fazia um filho de Deus lá, chegava a uma igreja, eu confesso não, eu aceito Jesus, né? O anjo, escreve o nome dele aí no livro da vida. E o anjo escrevia lá o nome. E de repente, aquele filho de Deus, agora salvo, tropeçou, transgrediu, cedeu a carne. Deus, tá vendo o que ele fez? Apaga o nome dele do livro da vida. E o anjo ia lá. Aí, passado algum tempo, aquele filho de Deus ouvia a voz de Deus, se arrependia. Transgredi, pequei. Coração contrito, arrependido, né? Reconheceu o seu pecado, confessou, largou, se converteu do seu mau caminho, né? E aí o que Deus diz? Lá! Zezinho dos Anzóis, de novo, se arrependeu, põe o nome dele no livro da vida. E o anjo pôs de novo o nome do Zezinho dos Anzóis. Passado algum tempo, o Zezinho dos Anzóis viu um rabo de saia, escorregou, pulou o murinho, mau testemunho. Deus, vem cá. Olha lá o que o Zezinho dos Anzóis fez. Apaga o nome dele do livro da vida. Mas tem irmãozinho que se isso fosse real, o anjo ia dizer, Senhor, rasgou a página. Eu já escrevi, já apaguei, já escrevi, já apaguei, já tem um furo. Vamos usar branquinho. Não é do seu tempo, né? Quando lançaram o tal do branquinho, oh meu Deus, como resolveu a nossa vida na escola, né? Não no céu. Hoje não tem nem branquinho, tem uns irmãos falando que é nada, é uma tecla, deleta. Agora enter, deleta, enter. Amado, isso é fazer de Deus uma caricatura terrível, não é verdade? Não existe isso, logicamente. Quando um salvo transgride, ele é disciplinado, corrigido e açoitado, ele tem as consequências das suas atitudes. E quando ele é salvo, a primeira vez que ele confessa e recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, ele só o faz porque o nome dele sempre esteve arrolados nos céus. Amém? Então, isto aqui que você guarde para sempre, não é? Deus não é perturbado, Deus é soberano. Se ele teve, pense comigo, se ele teve a determinação de colocar o meu e o seu nome no livro da vida antes dos tempos eternos, ele garante a nossa vida eterna. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Então, só para quem está crendo, por favor, levante uma das suas mãos e diga, o meu nome nunca será apagado do livro da vida. Deus começou a obra, porque Ele me predestinou, e Ele completará até ao dia de Cristo Jesus. Agora dê um aplauso ao Senhor. Vamos colocar mais um texto. Cristo foi destinado, desde antes da fundação do mundo, para salvar unicamente os seus filhos, os predestinados. Isso é um outro estudo, tá? Por quem Jesus morreu. Nós vamos ter cada uma dessas doutrinas bem estudadas, bem aprofundadas. Mas, como nós estamos falando de predestinação, você precisa saber que Jesus morreu pelos seus filhos, pelos predestinados. 1 de Pedro 1, 19 e 20 diz, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de quem é vós? A igreja. Pedro está escrevendo aos salvos. Então, a obra de Cristo foi manifestada por amor de nós, por amor da igreja, dos
eleitos, dos predestinados. Agora, esse sangue que foi vertido na cruz, a palavra de Deus diz, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Então, o sangue era conhecido antes da fundação do mundo, porque Deus tem tudo predestinado. Deus, ao nos formar, já sabia que nós nasceríamos em pecado. Então, Ele já tinha a provisão para o pecado. Toda a provisão que Deus determinou antes da fundação do mundo, se materializou e se manifestou na cruz. É a obra da cruz que se materializa e se manifesta na nossa vida, quando nós confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, vou explicar. A provisão, tudo predestinado desde antes da fundação do mundo. O sangue vertido do Cordeiro, já determinado de antemão, para a transgressão que o homem cometeria. Na cruz do Calvário, Jesus materializa e manifesta o plano dele, predestinado de antemão. Está consumada a obra. E essa obra se materializa e se manifesta na sua e na minha vida, no momento em que nós cremos com o coração e confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. A obra está então manifestada e materializada. Amém? Efésios 5:25. Maridos, temos maridos aqui? Amém, e eles são presentes, aleluia. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Cristo amou a igreja, guarde isso. E a si mesmo se entregou Cristo se entregou pela... É isso que diz a Bíblia? Cristo se entregou pela igreja? Cristo se entregou pela igreja. Jesus não se entregou pelo centro espírita. Jesus não se entregou pela macumba. Jesus não se entregou pelo orientalismo. Jesus não se entregou pelo islamismo. Jesus não se entregou pelo budismo. Jesus se entregou pela sua igreja. Quem é a igreja? São os eleitos de Deus. E quem são os eleitos de Deus? Aqueles a quem Ele, antes da fundação do mundo, criou em espírito a sua imagem e semelhança. Aqueles a quem Ele predestinou, chamou, justificou e glorificou. Nós e todos aqueles que têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Jesus morreu por esses. Amém? Diga graças a Deus. Judas 4. Esse Judas não é o Iscariotes, o filho da perdição. Logicamente não escreveria uma epístola. É Judas, meio-irmão de Jesus, tá? Apóstolo. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Senhor e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Quem é que nega que Deus é um só? O ímpio. Quem é que acredita em um único, soberano Senhor, Jesus Cristo? Os filhos de Deus. A igreja de Jesus Cristo. Aqueles pelos quais Jesus se entregou. Então, os pensamentos de Deus e os critérios de Deus são bem definidos, igreja. Estão em sua palavra. E Deus não tem dúvidas acerca de nada. Ele já fez todas as coisas, tudo está consumado. A nossa vida, a nossa existência é uma determinação de Deus, é um plano perfeito de Deus, que faz todas as coisas segundo o seu querer, segundo o seu beneplácito, segundo a sua graça, segundo o seu conselho, segundo os seus decretos. Eu termino com Provérbios 21:1, que diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Existe alguém suficientemente duro, coração de pedra,
que sendo ovelha de Jesus, predestinado antes da fundação do mundo, possa bater o pé e dizer: não quero Jesus? Pode? Jamais. Se eu fizesse agora uma última pergunta: quem desta santa plateia um dia disse: jamais serei crente? Diácono Kleber. Jamais ponho os meus pés numa igreja evangélica, uma igreja de crente. Quem disse isso um dia? Eu disse. Quem disse? Eu? Bitolada? Carola de igreja de crente? Eu? Dizimista? Eu? Cantar corinho, bater palma? Eu carregar uma Bíblia em público? Eu? Fanática? Eu? Pois é, você que como eu levantou sua mão e teve alguma experiência desse tipo, agora o Espírito está dizendo que como ribeiros de água, assim foi o seu coração nas mãos do Senhor. E o nosso Deus, segundo o querer dele, o seu querer, o querer de Deus, o inclinou para onde ele quis. E nós estamos exatamente onde Deus de antemão predestinou para que nós estivéssemos. Porque Ele é soberano e a vontade dEle é irresistível. Diga graças a Deus. Isso tem que confortar o seu coração. Quando você olhar aquele filho, aquela esposa, aquele marido, aquele irmão, aquele pai, que está lá com o coração endurecido, dizendo: isso não é para mim. Eu creio de outra forma, eu não creio de... Amado, olhe com misericórdia e compaixão para essas vidas. Porque existe alguém mais poderoso do que qualquer poderoso desta terra, que a hora que diz agora, é a tua hora chegada, vinde a mim, venha, amado, isso é irresistível. Então eu encerro lhe dizendo que de mensagem em mensagem, nós vamos mergulhando mais profundo no conhecimento, porque a Bíblia diz que a nós foi nos dada a plenitude da graça sobre graça. A primeira graça para a salvação, e a segunda graça, que é o conhecimento dos mistérios que estiveram ocultos, e a vivência do novo pacto por fé. Nós fomos chamados para guardar a integridade da santa e bendita palavra de Deus. E estes estudos transformarão tanto a sua vida, que você não se reconhecerá mais. Nós formaremos um exército de reformadores para a glória de Deus. E quem está comigo e com Cristo e com a reforma, diga amém. Louvado seja Deus. Amém. Vamos encerrar louvando ao Senhor.